rotinas que eu usei no meu processo, na minha formação, na minha carreira para acelerar minha ascensão profissional. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma semana de live aqui neste perfil. Você já sabe, mas não custa lembrar que eu sou Raíza Bloss, sou de consultora jurídica especializada em gestão pública, sou ex-procuradora municipal e professora. E o tema de hoje o vídeo de hoje eu quero te dar 3 rotinas que eu usei no meu processo, na minha formação, na minha carreira para acelerar minha ascensão profissional. Para quem não sabe, com 3 anos de formada, um pouquinho menos de 3 anos de formada, eu já tinha uma remuneração acima de R$10 mil. E eu sei que isso não é comum para o começo de uma carreira jurídica, não foi por meio do concurso público e não foi também adquirindo um grande escritório ou formando uma sociedade num grande escritório, não foi assim. E eu quero te mostrar como que essas 3 rotinas foram fundamentais para acelerar a minha ascensão profissional. E, bom, eu tô aqui com o meu notebook porque hoje a gente tem muita coisa para conversar, tá? Então eu não quero esquecer de absolutamente nada. Não custa te pedir novamente, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se você já chegou até aqui, curta o vídeo, verifique se você está inscrito nas redes sociais, se você está lá no meu canal do YouTube, se você está na minha página do Facebook, se você me segue no Instagram, porque eu compartilho conteúdo sobre carreira jurídica, sobre gestão pública, sobre assessoria de órgãos públicos, todo santo dia em todas essas redes sociais. Então, você não pode perder, você precisa confirmar se você realmente está inscrito nessas redes, tá bom? Vamos para o tema de hoje. Olha só, tô aqui olhando aqui no notebook porque realmente tem muito assunto pra gente tratar hoje. Raíza, por que nós vamos falar de rotinas? Eu não vou te dar 3 dicas, eu não vou te dar 3 hacks, não, eu vou te passar 3 rotinas. E aqui é a primeira coisa que eu quero que você compreenda, que você assimile. Quando a gente fala em resultados, em sucesso profissional, em sucesso financeiro, a gente olha muito para o resultado que a gente tem ou que a gente não tem. E uma coisa que quando eu compreendi e comecei a aplicar na prática, foi uma virada de chave para mim, foi entender que mais importante do que o resultado que eu tenho é o processo que eu faço. O processo que eu implemento. Eu passei muito tempo sem compreender isso e eu ficava ali sofrendo, chorando com os meus resultados que eram ruins, que estavam desalinhados com aquilo que eu queria, e eu focava no resultado. E o resultado pouco importa para você, porque o resultado ele é fruto de um processo que você está implementando. Então, se você é uma pessoa, vou usar uma outra área fora a carreira jurídica para você compreender, tá? Se você é alguém que está acima do peso, provavelmente você tem um processo de alimentação, de sedentarismo, você tem um processo na sua vida que está te dando o resultado de estar acima do peso. Dentro da nossa carreira jurídica é exatamente a mesma coisa. Se você não tem o resultado que você tem, o reconhecimento profissional, você não tem remuneração suficiente, você não tem autoridade, você não tem relevância dentro da profissão que você escolheu, provavelmente o processo que você implementou está errado, está desalinhado com o resultado que você quer. Então não adianta eu vir aqui e te passar 3 dicas para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou te trazer 3 rotinas voltadas para o processo. Por quê? Eu já quero deixar claro para você que a rotina, a gente precisa de constância nela e que não é fácil implementar, mas eu já quero deixar claro para você que o foco no processo é o que verdadeiramente vai te dar resultado. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira rotina. Para eu te passar essa rotina, eu quero que você entenda que, assim como o resultado ele é fruto do nosso processo, a carreira, o sucesso profissional, ele é fruto de uma estratégia. Carreira jurídica não é sorte, carreira jurídica é estratégia. Se você tem uma boa estratégia, você tem uma boa carreira, você tem bons resultados na sua carreira. Se você tem uma estratégia ruim, você tem resultados ruins na sua carreira. Então, a primeira rotina que eu quero te trazer é a rotina de estudo. Ai, Raíza, grande novidade, né? Eu sei desde o começo, desde que o mundo é mundo, eu sei
que a gente fala que o profissional do direito ele tem que estar sempre se atualizando, que o profissional do direito tem que estar sempre estudando. Isso aí, Raiza, não é novidade pra ninguém, tá? Todo mundo sabe que o profissional do direito precisa de estudo constante. Só que a real, pra gente falar a verdade aqui, é que isso, quando a gente se forma, ele acaba virando mais uma conversa de mesa de bar do que uma prática de verdade. Porque quando a gente se forma, a gente pensa assim, eu tô no começo da minha carreira, então eu tenho que me provar. Para eu me provar, eu tenho que trabalhar, 12, 13, 14, 15 horas por dia. E como eu trabalho todo esse tempo, não sobra tempo para que eu estude. Não sobra tempo para que eu me aperfeiçoe. E aí você para o teu estudo, para completamente de estudar, e vai acontecer uma coisa contigo que talvez você demore muito tempo para perceber. Você vai perdendo habilidades e competências. Se você, pode acontecer duas coisas, ou você vai perder aquilo que você tem, ou vai acontecer algo muito ruim, que é você deixar de ganhar, deixar de evoluir profissionalmente. Então, ou você já perde habilidades e competências que você desenvolveu, ou você deixa de ganhar novas habilidades e novas competências. E aí, cara, tem uma coisa que é fundamental eu te falar, mais relevante do que você perder um emprego, do que você perder uma remuneração, do que você perder um trabalho, é você perder habilidades e competências. Isso é muito mais drástico do que você perder um emprego, por exemplo. Porque quando você perde um emprego, mas você continua tendo a mesma capacidade de gerar resultado, você continua sendo relevante para o mercado. Quando você perde habilidades e competências, você fica completamente à mercê da sorte ou do azar. Então, não importa mais o tanto que você trabalhou naquele lugar, o tanto que você entregou. Se você foi definhando profissionalmente, se você foi definhando, parou de aprender, parou de evoluir, provavelmente quando você sair desse mercado onde você tá, desse trabalho onde você tá, você não tem mais valor. Você não tem mais valor do mercado. Ou melhor dizendo, tem pouco valor do mercado porque você não se atualizou. Então a rotina de estudo, ela é fundamental, não só para você ampliar o teu conhecimento, mas principalmente para te colocar alinhado com a necessidade do mercado. E eu preciso falar sobre isso com você, porque eu vejo a gente conversando pouco sobre isso, principalmente entre profissionais do direito. Eu vejo a gente conversando pouco sobre o quanto que o profissional do direito ele não está acostumado a compreender as demandas do mercado. Então eu digo assim, eu sou uma advogada, eu sou formada, eu tenho uma pós-graduação em Direito Tributário e você, cliente, você agora se encaixa dentro do meu conhecimento, tá? É você que precisa se encaixar dentro do meu conhecimento. Então você, cliente, é você que precisa entender se essa sua situação se encaixa ou não se encaixa, se amolda ou não se amolda aquilo, a minha especialização. Quando na realidade o mercado se importa pouco com a tua pós-graduação em si. Não pelo título, mas ele se importa mais com a tua capacidade de gerar valor, com a tua capacidade de gerar resultado. E aí o que acontece? Quando a gente abandona completamente o estudo, quando a gente abre mão da nossa rotina de estudo porque a gente está trabalhando muito, porque realmente nesse momento eu quero provar que eu tenho valor, eu quero provar que eu trabalho muito, que eu entrego muito, o que vai acontecer é que eu vou perder ou vou ter mais dificuldade em conseguir entender quais são as demandas de mercado. E as demandas do mercado vão mandar no que eu vou adquirir de conhecimento. Então vamos imaginar, se eu sou especialista em licitações e contratos e existe uma nova lei de licitações agora, eu não tenho que pensar assim, porque eu tenho uma especialização na nova lei de licitações. Não, eu preciso entender assim, beleza, dentro da nova lei de licitações e contratos, quais são os novos problemas que surgem com a implementação da nova lei? Quais são os novos problemas que surgem na mesa de um gestor público e que vão precisar de um profissional do direito? Eu já sei. Esse problema que vai surgir. Então, o que eu vou fazer com esse problema? Eu vou verificar se o que eu tenho de conhecimento já é suficiente para atender ele, ou se não, eu vou buscar mais conhecimento voltado para resolver aquele problema. Você percebe a diferença que tem quando eu vou simplesmente me inscrever em qualquer pós-graduação aleatória ou em vários cursinhos aleatórios que às vezes não trazem resultado nenhum para aquela pessoa, que estão completamente desconexos do mercado onde essa pessoa atua? Olha a diferença de você fazer algo aleatório e de você buscar conhecimento específico para atender ao teu mercado. Então, estudo é fundamental.
digital, mas não é qualquer estudo, é um estudo específico e direcionado e alinhado com aquilo que você faz e com os problemas que você resolve. Aí, a gente vai para a segunda rotina, tá? Que é a rotina de networking. A rotina de networking, ela não é só o que você imagina que é. Talvez você pense no networking só como aquele momento, com aquele contato que a gente faz com as pessoas quando a gente está procurando um emprego ou quando a gente está querendo sair de um emprego e ir para o outro, fazer uma transição de carreira. Você pensa nesse networking, né? Esse networking muito voltado para aquilo que a pessoa pode te entregar, né? Hoje eu vejo o networking de uma forma muito diferente. Eu enxergo o networking como sendo uma oportunidade de eu ampliar os meus horizontes, para eu ampliar a minha noção a respeito do mercado onde eu atuo e mais ainda, de eu cobrir pontos cegos que eu sequer sei que existem. Quando eu falo para vocês que o estudo ele precisa estar alinhado com as demandas do mercado, com a necessidade do mercado, então se você vai ou não vai fazer uma pós-graduação agora, vai depender do quanto você é capaz de resolver um problema em determinada área. Se aquela pós-graduação vai te ajudar a resolver aquele problema, e você está num momento maduro para fazer uma pós-graduação, talvez ela seja para você. Mas você só vai ter essa consciência depois que você efetivamente estiver alinhado com o mercado. E aí o networking, a rotina de networking, ela é importantíssima para isso. Por quê, Raíssa? Porque quando eu me conecto com pessoas da minha área, sobretudo pessoas da minha área, eu consigo entender quais são as demandas dessa pessoa, quais são as dificuldades que ela tem na atuação dela, quais são as novidades que ela faz e que eu não faço, que eu desconheço. E eu consigo, mais ainda do que trocar essa experiência, eu consigo enxergar coisas que eu sequer conheceria, o que eu sequer faria, porque não estão dentro da minha zona de atuação. Então a rotina de networking, ela é muito mais do que simplesmente eu vou falar com fulano para poder pegar um emprego, eu vou falar com ciclano porque eu quero fazer uma transição. A rotina de networking para o profissional do direito é uma oportunidade de você se conectar com outras pessoas da sua área e de fazer com que essas pessoas te mostrem coisas que você sequer sabia. Então eu vou me alinhar com o mercado e eu sei exatamente o que o mercado precisa porque eu converso com as pessoas. Ah, Raíssa, mas o meu networking tem que ser só com gente da minha área, só com potenciais clientes? Não, pelo contrário. E esse é exatamente um outro erro que a gente comete. Quando a gente está fazendo networking, a gente pensa, não, fulano pode ou não pode ser um cliente para mim? Fulano pode ou não pode ser um canal de oportunidade de emprego para mim, por exemplo? Aí você vai lá e se conecta com aquela pessoa. Quando na realidade você pode estar perdendo a oportunidade de se conectar com alguém que vai trazer uma nova perspectiva para o mercado onde você atua e que você sequer sabe porque você só fica conectado ali com pessoas da sua área. Então, aqui eu quero trazer mais uma vez a importância de você fazer a rotina de networking e daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que você faz isso, tá? Eu vou te dar um passo a passo para você fazer isso. A terceira rotina importante é a rotina de exposição no digital. Eu preciso ser honesta com você que a minha rotina de exposição no digital, ela não começou antes da minha ascensão profissional. Ela não começou antes de eu atingir uma remuneração acima de 10 mil reais. Não, ela começou depois que isso já tinha acontecido. Mas eu quero te mostrar como é que a implementação dessa rotina trouxe uma nova perspectiva para o meu mercado, uma nova perspectiva, inclusive me permitiu me conectar com outras pessoas que eram ou não eram do meu nicho e o quanto que isso me deu uma nova oportunidade de atuação simplesmente por conversar com pessoas que não estavam no meu ciclo. Então a rotina de exposição no digital, ela permitiu com que eu falasse para as pessoas de uma forma muito clara qual é o meu trabalho, o que eu faço, qual problema eu resolvo, quais assuntos me interessam, e isso tem um efeito muito peculiar, o efeito de aproximar pessoas que são mais conectadas com quem eu sou, com o problema que eu resolvo, e o efeito de afastar pessoas que talvez não sejam tão conectadas assim. A minha rotina de exposição no digital me permite ampliar o alcance do meu boca a boca. Sabe quando você faz o boca a boca na tua atividade profissional? Então, eu consigo fazer esse boca a boca numa escala muito maior e eu consigo mostrar para as pessoas exatamente qual problema eu resolvo ou quais os problemas eu resolvo. Você está aqui me vendo, né, assistindo esse vídeo nesse momento por conta da minha rotina de exposição no digital. Porque hoje todo mundo sabe qual é a minha área de atuação. Quando as pessoas vêm falar comigo, quando elas
elas veem isso tanto pessoas que podem ser potenciais clientes, quanto profissionais parceiros da minha área de atuação. Elas se aproximam e conversam comigo porque elas sabem que eu posso auxiliar exatamente naquele problema. Então, essas 3 rotinas, elas fizeram com que eu ascendesse profissionalmente de uma forma muito mais rápida, para reforçar que antes dos 3 anos de formada, antes de eu completar 3 anos de formada, eu já tinha atingido uma remuneração de mais de 10 mil reais. E isso não tem nada a ver com sorte, isso não tem absolutamente nada a ver com azar ou com sorte, isso tem a ver com estratégia. E aí, pra gente falar de estratégia, eu não tenho como não trazer para você alguns passos iniciais para você implementar essas rotinas, tá? Então eu quero reforçar contigo a necessidade de você olhar para o processo e não olhar para o resultado. Então, se você está hoje num momento, numa carreira profissional, insatisfeito com a tua carreira jurídica, está insatisfeito com a tua remuneração, se você não tem reconhecimento pelo trabalho que você faz, se você é alguém que não se sente valorizado na profissão que você exerce, provavelmente você está focando no resultado que você não tem, você não está focando na estratégia que você vai usar. E o que eu quero trazer para você hoje são rotinas para que você mude a estratégia e com isso você altere o resultado, tá? Eu não vou ficar aqui te trazendo dicas milagrosas, porque isso não funciona. O que vai funcionar é você olhar para o teu processo e mexer na estratégia que você utiliza. Então, começando com a rotina de estudo, eu já falei para vocês da importância dela, mas eu queria trazer uma forma de você começar e que talvez seja contra-intuitivo, tá? Talvez você tenha aprendido que para você fazer uma rotina de estudo, você tem que separar 1 ou 2 horas do seu tempo. Todo dia você senta ali, você faz a leitura daquele livro, você assiste aquela videoaula, você, enfim, vai usar a estratégia que você utiliza de estudo e que no começo vai ser muito difícil mesmo, mas depois vai melhorando. Talvez você tenha escutado isso. Olha, eu não tô te dizendo que não funciona com todo mundo. Eu tô te dizendo que comigo não funcionou, tá? Então, comigo, essa coisa de definir 1 ou 2 horas por dia, sentar ali, e aquele sofrimento no começo, e depois fica melhor, comigo isso não funcionou. E olha que eu fui concurseira por 3 anos, 2 anos de forma exclusiva. Para mim só funcionou, né, a rotina de estudo realmente virou uma rotina, eu só fiquei constante em estudar quando eu percebi que não adiantava eu ficar brigando com o meu cérebro. Não adianta eu falar assim, eu vou estabelecer 2 horas de estudo por dia. Aí o que acontece? Eu faço 2 horas de estudo por dia no primeiro dia. No segundo dia eu falo, vou estudar 2 horas. Aí eu já não faço mais 2 horas, eu faço 1h30, mas tá tudo bem, porque é assim mesmo, amanhã eu recupero. No terceiro dia eu já não fazia hora nenhuma. Eu cansei de estabelecer que eu ia estudar todo santo dia, mesmo quando eu estudava para concurso público. E no final das contas eu não estudava coisa nenhuma, eu não conseguia manter aquela rotina por muito tempo. E comigo tinha um padrão, tá? Comigo o padrão era da desistência sempre no terceiro dia. Eu não sei porquê, mas eu começava bem no primeiro dia, no segundo dia já ia mais ou menos, no terceiro dia eu desistia de vez, tá? Então, o que virou a chave para mim? Quando eu percebi que realmente a constância vale mais do que a quantidade, sim. Só que a gente fala isso de uma forma muito da boca para fora, a gente não implementa isso. Como é que eu verdadeiramente me tornei uma estudante constante? Hoje, o estudo faz parte da minha rotina. Eu posso estar trabalhando muito, posso estar trabalhando menos, eu posso estar com uma rotina de 12 horas, eu posso estar com uma rotina de 5, 6 horas por dia. O estudo é uma constante na minha semana. Por quê? Porque eu percebi que mais importante do que a quantidade era a constância. Então eu comecei estudando 10 minutos, 5 minutos. Tem dias, se está difícil estudar, você vai sentar e vai começar estudando 5 minutos. Você já experimentou fazer um pequeno hábito daquilo que você quer implementar? Então vamos falar do estudo, tá? O que é um pequeno hábito do estudo? Se você colocou que você vai ficar 1 hora por dia lendo uma doutrina, por exemplo, se você colocar que você vai ler um parágrafo de uma página de uma doutrina, isso é ridículo, eu sei que é ridículo. Tá? Eu sei, eu tô falando com você aqui já sabendo que na tua cabeça você tá falando, Raiza, isso aí não vai fazer eu adquirir conhecimento coisa nenhuma, isso aí não vai me fazer ascender profissionalmente coisa nenhuma. Realmente, aquele parágrafozinho não vai. O que você não sabe é que ler um parágrafo quebra uma barreira no teu cérebro, uma objeção no teu cérebro de que aquilo é difícil. Ler um parágrafo faz com que aquilo seja tão ridículo para você que não tem motivo para você não fazer. No dia seguinte, a hora que você pensa, putz, cara,
tá chegando a hora de eu estudar, já tenho que estudar de novo. A primeira coisa que você lembra é, pô, mas é um parágrafo. É ridículo, um parágrafo eu consigo ler, imagina, isso é absurdo pra mim. Aí você senta e lê aquele parágrafo, pronto, é mais um dia de estudo na sua vida. A grande questão é que depois de algumas semanas lendo um parágrafo, você se acostumou à rotina de estudar. Depois de algumas semanas que você tá lendo um parágrafozinho por dia, que é ridículo, na tua cabeça aquilo ali não vai trazer conhecimento nenhum pra você, você se acostumou à rotina, à constância do estudo. E é aí que mora a diferença. As pessoas, elas superestimam o que pode ser feito no curto prazo. E elas subestimam o que pode ser feito e conquistado no longo prazo. Você percebe a diferença? Então, na minha cabeça, eu vou falar assim, eu não vou estudar, Raíza, porque eu não tenho tempo de estudar. Só que aí eu te proponho, estude e leia um parágrafo por dia. Aí você fala, isso é ridículo, isso não vai me fazer adquirir conhecimento nenhum. Provavelmente não. Agora, o que vai te fazer adquirir conhecimento é o fato de você ser um estudante constante. Então, siga a minha dica, faça algo, coloque uma meta dentro do teu estudo que seja ridículo demais, a ponto de você não ter motivos para não fazer aquilo ali. E você vai entender o poder da constância e o quanto que você vai sentir vontade de fazer aquele hábito, simplesmente porque o teu cérebro se acostumou à ideia de fazer aquilo ali. Vai por mim, implementa. Se você já tentou voltar a estudar muitas vezes e até agora não funcionou, siga a minha dica. Nem que seja para você vir aqui, voltar aqui no meu Instagram e falar, Raíza, você está errada, completamente equivocada. Siga a minha dica, volta aqui e aí você me fala se funcionou ou se não funcionou, tá? E Raíza, como é que eu escolho que matéria estudar, que área estudar? Isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês sobre a estratégia de carreira? A estratégia de carreira vai definir quais são as suas decisões no curto e no médio prazo. Então, que matérias eu estudo, Raíza? Depende. O que você quer aprender? Qual é o conhecimento que você precisa adquirir no momento? Ah, Raíza, mas eu não sei qual conhecimento eu preciso no momento. Você não sabe porque você não tem uma estratégia de carreira. Você olha para a tua carreira no longo prazo e você está vivendo de uma forma meio aleatória, tomando decisões esperando que as coisas se encaixem no final. Quando na realidade as coisas se encaixam no final sim, mas quando a gente tem um norte. Quando a gente tem um norte, eu consigo avaliar se o que eu estou fazendo vai ou não vai me levar para o resultado final. Quando a gente tem um norte, dentro da carreira que a gente quer, eu consigo fazer um diagnóstico daquilo que eu estou fazendo, se aquilo está funcionando ou se não está funcionando. Agora, quando eu não sei nada sobre o que eu quero atingir na minha carreira, quando eu estou completamente perdido, eu nem sei se eu estou fracassando ou se eu estou tendo sucesso. Você não vai conseguir definir se é só uma questão de manter o que você já está fazendo no curto prazo e ter constância naquilo ali, ou se você está completamente equivocado. Então, eu insisto nessa necessidade do profissional de ter uma estratégia de carreira, porque isso é muito importante, isso é fundamental para todas as decisões. E todas essas pequenas dúvidas que você tem no dia a dia, faço ou não faço uma pós-graduação, me matriculo ou não naquele cursinho, falo ou não falo com fulano, falo ou não falo com ciclano, são decisões que elas vão sendo norteadas a partir da tua estratégia de carreira, tá? Então, lembrando, o que você vai estudar no dia vai ser determinado pela disciplina que você estuda, a disciplina que você estuda vai ser determinada pelo conhecimento que você precisa adquirir no momento, e o conhecimento que você precisa adquirir vai ser determinado a partir da demanda do mercado e a partir da tua estratégia de carreira, tá bom? Então tá, Raíza, como é que eu implemento uma rotina de networking? Como é que eu falo? A primeira coisa que eu preciso que você faça, com quem você vai se conectar? Antes de você dizer com quem você vai se conectar, eu preciso que você diga o seguinte para você mesmo. Qual é o objetivo de você se conectar com essa pessoa, tá? Qual é o objetivo de você se conectar com essa pessoa? E lembre-se, não se conecte com as pessoas porque você quer um emprego, porque você está em transição de carreira. Se conecte com as pessoas porque você quer ampliar a sua visão de mundo. Se conecte com as pessoas porque essa pessoa tem algo, ela sabe algo que você não sabe. E que pior ainda, às vezes você nem sabe que não sabe. Sabe quando eu tô aqui olhando para a bateria porque pode ser que acabe. Às vezes a gente nem sabe que não sabe aquilo ali. O ponto é tão cego que você não faz a menor ideia
souber que precisa resolver aquele problema, tá? Então se conecte com as pessoas porque elas possuem história ou elas possuem bagagem que você não tem. Então se você tiver essa consciência de que, poxa, eu vou me conectar com fulano, porque trocar experiência com fulano vai ser legal pra mim, você para de procurar as pessoas só quando você precisa de emprego. Você se conecta com as pessoas naturalmente em toda a oportunidade que você tiver. Então a ideia de fazer networking pra você fica muito menos pesado, entendeu? Não é aquele networking que você faz, sabe? Ai meu Deus, como se você fosse pedir um favor pra pessoa, pelo amor de Deus, me arrumar um emprego. Não, você hoje enxerga o profissional e fala, o que fulaninho sabe que eu não sei? Como é que a história de fulano pode me impactar? Você percebe a diferença disso? Fica algo muito mais natural. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é, se você ainda não se conecta, entenda a necessidade de se conectar. A segunda coisa que eu quero que você perceba é, liste, você vai falar, Raíza, dentro da minha rede de contatos não tem pessoas muito da minha área, sabe? Eu não me relaciono muito com gente da minha área. Então fica difícil para eu fazer networking, né? Então às vezes você fala assim, Raíza, eu quero entrar na gestão pública, eu quero trabalhar assim com gestão pública, mas eu não conheço ninguém da gestão pública, eu não tenho ninguém dessa área, como é que eu vou me conectar com essas pessoas? E o que eu quero trazer para você, uma reflexão que eu já acho que eu até falei dessa teoria aqui, né, sobre a teoria, poxa, acho que eu não vou lembrar do nome, mas é uma teoria que diz que nós estamos a qualquer pessoa de distância no mundo, de qualquer pessoa no mundo, nós estamos a 7 pessoas de distância. Algumas pessoas falam que 6, outras falam que 7, mas isso significa que existe uma rede de conexão e eu consigo me conectar com qualquer pessoa no mundo a partir de outras pessoas que estão aí nesse meio do caminho. Então, quando eu falo pra você sobre a importância de você se conectar com frequência, às vezes você não percebe o efeito colateral disso. É que você vai ampliando a tua rede e se conectando com gente que é do teu nicho também, a partir de outras pessoas, pessoas intermediárias ali, entende? Então, o primeiro exercício que eu quero que você faça em relação à tua estratégia de networking, além de mudar essa tua visão, muda essa visão. Para de se conectar só porque você quer emprego ou só porque você está em transição de carreira. Se conecte com o outro pelo que o outro pode te oferecer em termos de conhecimento, de bagagem que você ainda não tem. Se conecte com o outro a partir do que você pode aprender com as experiências dele e que você ainda não viveu, entende? Então se conecte com isso. Troque com as pessoas, você subestima o quanto que as pessoas gostam de se conectar umas com as outras e mais ainda, o quanto que as pessoas gostam de trocar experiências, sabe? E, bom, a partir daí, tá? Depois de você ter mudado essa sua cabeça aí em relação ao networking, eu quero que você faça uma lista de todas as pessoas que estão próximas aí da tua vida, tá? Então, dentro do teu círculo mais próximo, coloca marido, mulher, pai, mãe, irmão, coloca uma lista de pessoas. Mas eu vou listar as pessoas que estão perto do meu ciclo? Você vai listar essas pessoas que estão pertinho de você. E você vai começar a conversar com essas pessoas. Fulano, quem da sua rede de contatos poderia ser um bom ponto de contato para mim? Quem da sua rede de contato seria legal eu me conectar com ela? Você vai chamar pessoas próximas, seu pai, sua mãe, porque engraçado, né? Toda a nossa conexão é uma teia, sabe? É uma grande teia, tá todo mundo interligado. Então, às vezes, você acha que a tua rede de contato é pequenininha, mas você junta a tua rede de contato com a rede de contato do teu amigo, com a rede de contato do amigo do teu amigo, e de repente vira uma grande conexão. Então, eu quero que você comece a enxergar a tua conexão com as pessoas a partir não só das tuas conexões diretas, mas das suas conexões indiretas, tá? E a partir daí, quando você for se conectar com essa pessoa, eu quero que você faça um exercício, que é o exercício que eu faço. Opa, tem um mosquitinho aqui. O exercício que eu faço toda vez que eu vou me reunir com alguém, que eu vou fazer uma reunião virtual, que eu vou conhecer presencialmente, que eu vou encontrar, toda vez que eu vou me reunir, me conectar com alguém, eu penso, qual é o meu objetivo com esse contato? Qual é o meu objetivo com esse contato? O que eu preciso deixar claro ao final? Então, às vezes, eu me conecto com alguém porque eu quero, talvez, conversar com essa pessoa sobre a possibilidade dela vir aqui no Instagram falar pra vocês sobre gestão pública. Ou, às vezes, eu me conecto com essa pessoa porque eu quero apresentar o meu trabalho. Ou, às vezes, eu me conecto com essa pessoa porque eu sei que ela teve uma experiência específica em uma certa área do mercado e eu quero aprender com ela. Então, eu sempre coloco na minha cabeça qual é o objetivo desse contato. Então, hoje, por exemplo, eu vou fazer um contato, uma reunião de networking e antes de sair eu penso, o que ao final da minha conversa tem que ficar claro para a pessoa? O que eu quero conseguir dessa pessoa, tá? E um outro objetivo isso aí, essa estratégia eu ouvi
E quando eu comecei, eu não dei muita bola pra ela, tá? Confesso. Quando eu comecei a implementar, foi um divisor de águas pra mim. Eu escutei a seguinte frase: sempre consiga um sim da pessoa. Não necessariamente aquele sim que você tá esperando, aquele sim grandioso, sabe? Do tipo, vamos fechar uma parceria. Mas consiga sempre um sim da pessoa. Por exemplo, terminou a conversa, fulano, eu posso pegar o teu contato para eu poder te mandar, apresentar a minha proposta de trabalho? Ou, por exemplo, fulano, eu posso te seguir, te chamar ali nas redes sociais para a gente poder trocar mais conversas sobre esse assunto? Claro, pode. Fulano, eu posso apresentar você para uma pessoa que eu conheço e que eu tenho certeza que vai se conectar muito com aquilo que você está falando? Pode, claro. Tem coisas que tem sims que são muito óbvios, que raramente a pessoa vai se recusar. Você quer ver? Experimenta chegar numa pessoa e falar assim: fulano, eu vi que você tem um ponto da sua história que se conecta muito com a minha. Eu posso marcar uma reunião contigo pra gente conversar sobre isso e você me explicar como é que talvez você pode me ajudar a entender melhor essa parte do mercado? Cara, a pessoa se fascina por essa forma de você conversar com ela, porque nós, seres humanos, a gente gosta de ensinar o outro, a gente gosta de compartilhar e a gente gosta, pasmem vocês, de falar da gente mesmo. Então, quando você encontra uma pessoa, né, e aquele ponto da história da pessoa pode ser algo importante pra você, peça ajuda pra ela, fulano, será que eu posso me conectar contigo? Eu posso marcar um encontro, uma conversa com você, pra você poder me contar um pouco mais sobre essa tua trajetória? Porque eu tenho certeza que isso vai ser importante pra mim na minha jornada. Eu tô vivendo uma história parecida com a tua. Cara, isso fascina a pessoa. Você sempre vai conseguir. Boa noite, meninos. Oiê! Queridos, beijo pra vocês, viu? Sempre se conecte com a pessoa, tá? E você vai sempre conseguir um sim dela. Não necessariamente aquele sim que você tá querendo, sabe? Aquele sim do fechar um contrato, fechar uma parceria. Mas você começa ganhando. E nesse jogo do networking, começar ganhando é muito importante, tá? E lembra do que eu te falei do objetivo. O objetivo é se conectar com pessoas. Bom, a última estratégia que eu tenho pra você é a rotina de exposição digital. Ai, Raíza, eu não tenho a menor ideia, não quero lançar curso, não quero lançar mentoria, não quero lançar nada. Por que eu vou me expor no digital? Mas que história é essa? Eu não quero contratar lançadores, estrategistas, não quero fazer isso. Então você não precisa fazer isso se você não quiser. Se você não quiser lançar curso, lançar mentoria, se não for a tua área, não tem necessidade. Mas se expor no digital, como eu te falei, tem um efeito colateral de deixar bem claro para as pessoas que se aproximam, que te conhecem, qual é o teu problema, o problema que você resolve, qual é a solução que você traz, quem é você. Isso facilita tanto as relações. E mais, lembra do que eu te falei sobre se conectar fora da sua caixinha? Então, quando você se expõe no digital, você se conecta com pessoas fora da sua bolha, porque você conhece pessoas diferentes do seu nicho e fora do seu nicho também. Por exemplo, os meninos que acabaram de entrar aqui, pessoas maravilhosas que eu conheci, que são de fora do meu nicho, né? E pessoas com quem eu posso aprender muito, porque a bagagem deles me interessa, entende? Porque a bagagem deles contribui com a minha história e com a minha jornada. E porque a minha bagagem talvez possa contribuir com a jornada deles também. Essa semana aconteceu uma coisa muito peculiar que me emocionou de fato. Eu fiz um post no LinkedIn, se você não me segue no LinkedIn, tá perdendo tempo, tá? Vá lá me seguir no LinkedIn. E eu fiz um post sobre a minha história, assim, conectando ou como que eu cheguei na consultoria jurídica, enfim. E quando foi essa semana, eu falei, cara, eu acho que aquele post estava muito invasivo, sabe? Era um post íntimo demais, eu vou tirar, eu vou apagar esse post. E tinha uma mensagem de uma pessoa com quem eu tinha me conectado, e eu falei, eu só vou ali naquela mensagem, ouço a mensagem da pessoa, depois eu apago esse post, que era um post, no meu entendimento, muito pessoal, sabe? E o LinkedIn, pra quem não sabe, é uma rede profissional. Quando eu fui ler a mensagem, era de uma menina, uma advogada, que hoje ela atua no governo do Mato Grosso do Sul, alguém da minha área e tal. E a gente começou a conversar e ela falou um negócio, gente, eu me arrepio só de lembrar, de verdade. Ela falou uma coisa pra mim, falando sobre essa habilidade, que ela sempre quis estudar pra concurso, falando que ela tava pensando até semana passada de estudar pra concurso. E aí ela assistiu, viu o post que eu tinha feito. E o meu post eu falava justamente sobre o quanto que caiu a minha ficha de que o concurso público não era pra mim, sabe? Que eu tinha ido pro concurso por uma necessidade, por falta de enxergar, olhar pros lados, entende? E aí ela compartilhou isso comigo, ela falou, olha, Raíza, eu tava muito decidida, eu tava muito em dúvida sobre o que eu faria e o que eu não faria, se eu continuava ou não continuava estudando para concurso e qual era o propósito disso, se eu não tinha ido estudar para concurso só por causa da estabilidade financeira. E aí eu vi um post seu
E aquilo foi uma confirmação pra mim, porque eu já tava na minha cabeça de que antes de investir em estudar para concurso, eu podia investir em mim, na minha capacitação. E isso foi fundamental pra mim. Eu assisti, eu li o que você escreveu e tomei a minha decisão. E eu vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração, cara, não tem nada mais gratificante do que isso.